Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham assim, um dia de paz, que todos tenham um dia bastante feliz ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 19 de maio de 2025, a lição 8 de hoje, ela tem como título Sobre o Monte Sião. A lição de hoje, baseado aqui em Salmo capítulo 15, Salmo capítulo 24 e Apocalipse 14, versículo de 1 até 5, que tem como referência a lição de hoje, o que nós vemos é que o apóstolo João, que ele tem uma visão ali na ilha de Patmos, e ele escreve o Apocalipse capítulo 14, e nesse capítulo ele foca no que ele enxerga, no que ele vê diante do trono de Deus nas mansões celestiais. Ele vê lá um povo especial que tem o selo, a marca e o símbolo de Deus. Eles estão assim em pé diante do Cordeiro no Monte Sião, nas mansões celestiais, e ele viu um total assim de 144 mil pessoas, e que elas traziam na testa o nome de Deus e recebem a sua marca. Está principalmente ali no Apocalipse 14, versículo 1 até 5. O que nós temos que entender que o livro de Apocalipse ele foi escrito tudo com simbologia, porque havia um tempo de perseguição dos cristãos, entre eles João, que foi isolado na ilha de Patmos. Ele não podia escrever as coisas com clareza, por isso que tudo que ele fala é uma simbologia. Por exemplo, ele vê o povo de Deus, né, em pé diante do Cordeiro. O Cordeiro é um símbolo. João não vê lá um animal cordeiro, ele vê Jesus. Então aqui nesse livro aqui, o Cordeiro é Jesus, é uma simbologia. E as pessoas elas têm assim uma marca na testa, né? Ninguém vai marcar alguém na testa. Na realidade, a marca é na mente, né? No coração das pessoas, porque Deus tem um povo especial que ele está marcado, que nós vemos ali em Ezequiel 20, versículo 12 até 20, que o povo de Deus é aquele que tem uma marca, um símbolo, que no caso é o quarto mandamento, que diz ali em Ezequiel 20, versículo 12 até 20. Então está lá descrito na testa, assim, é na mente da pessoa. E por isso que tudo isso aqui é simbólico. E Monte Sião também, que menciona aqui, não existe um Monte Sião lá no céu. Monte Sião era uma cidade antiga, ali de Jerusalém, e que tudo, João fala assim numa forma simbólica. O Cordeiro é simbólico e os 144 mil são simbólicos também, porque na realidade os salvos são muito mais que isso, porque Deus deu a oportunidade para todos se salvarem. Ele quer que o máximo de pessoas sejam salvas. Deus quer mostrar como nós, os salvos, estaremos diante dele, né? E fez uma forma assim didática para mostrar isso. E Davi, ali no Salmo 15, ele faz uma pergunta de que ele faz assim: de quem poderia morar no Monte Sião, nos céus? E Deus dá a resposta para ele, nesse Salmo 15, que ele diz que os que morarão lá eram pessoas íntegras,
que falam a verdade, que está lá no verso 2 desse Salmo 15, que não faz mal ao próximo, que está lá no versículo 3, que não suborna ninguém, que está no versículo 5, e que esses salvos estarão diante do santuário celestial, diante do Cordeiro, ou seja, de Jesus. E são pessoas que não se macularam, pessoas assim com nada no mundo, e são pessoas puras que serão salvas, com aqueles que possuem uma lealdade, uma fidelidade para com Deus, prontos para estar nessas bodas do Cordeiro após a segunda vinda de Jesus. E João vê assim um número, 144 mil pessoas, que é simbólico, que essas pessoas estarão assim na fronte, o selo de Deus, na mente dela, o selo de Deus. Mas, e o selo de Deus é realmente o quarto mandamento, que nós podemos ver ali em Ezequiel capítulo 20, versículo 12 até 20, onde lá é mencionado que o quarto mandamento, o sábado, ele é o símbolo, a marca e o selo de Deus. E assim, pelo sangue de Jesus, nós poderemos adentrar ao lugar santo dos santos, nos céus, no santuário celestial, que diz lá em Hebreus 10, 19, ou seja, lá no Monte Sião, no lugar escolhido por Deus para que os salvos estejam lá nos céus, para que todos possamos nós se aproximarmos do Senhor com sinceridade, com coração puro, como diz lá em Hebreus 10, 22. E após lavado o corpo com água pura, que está lá em Hebreus 10, 22, ou seja, mediante o batismo, aceitando a Jesus como Salvador e Senhor, nós devemos aguardar firmes a confissão da esperança, sem nós vacilarmos, pois quem fez a promessa que realmente nós estaremos lá é o próprio Jesus. E assim, na lição, esse livro do Apocalipse, ele está repleto de citações e simbologias que foi retirada lá do Antigo Testamento, como acabei de mencionar aqui, como está lá em Ezequiel 20, versículos 12 até 20, essa simbologia do sábado, por exemplo, que é uma marca, um símbolo na testa, que é o sábado, que está lá em Ezequiel 20, 20. E tudo, a história, a mente do Apocalipse, ela está ali nos Salmos, nos livros dos profetas, que compõem o Apocalipse como uma grande assim, quebra-cabeças para nós entendermos essas mensagens, revelando a mensagem de Deus para nós, que se aproxima realmente o futuro, que Jesus está vindo. E é a grande carta de amor do Criador do universo para a humanidade. E o apóstolo João, ele tem uma visão dessas duas bestas, Ele viu a vitória do Cordeiro e das 144 mil que estavam em pé no Monte Sião, onde todos esses salvos se acham imaculados, que não se contaminaram com mulheres, que diz lá em Apocalipse 14, 1, ou seja, que não se uniram aos falsos adoradores. E Monte Sião aqui é uma simbologia utilizada onde ficava a oeste, lá da cidade velha de Jerusalém, de hoje, Monte Sião, e ela era considerada assim como um símbolo do trono de Deus. Veja, são símbolos que Deus utiliza ali no Apocalipse para educar, para ser uma forma didática de ensinar seus filhos, para que nós possamos aprender como será no céu. Por exemplo, o Monte Moriá, por ser o monte do templo, onde Deus deu todas as instruções para o Moisés, que ele era líder do povo de Israel, para conduzir aquelas pessoas, ele deu a ele as 2 tábuas dos mandamentos e também passou a ser chamada de Monte Sião ali também. E todo o Apocalipse, a sua simbologia, ela é baseada no Antigo Testamento. Como este capítulo 14 de Apocalipse, que tem como referência Ezequiel 9,4, tem Zofonias 3,13, que João utiliza, Isaías 21,9,
Daniel 7,13. Além dos salmos, e por isso Deus dá um recado que toda a escritura sagrada, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, que está lá em 2 Timóteo 3,16. O salmista Davi, ele compreendeu a essência da adoração a Deus e nos mostra que aquele que diz ser cristão, que não tem nada a ver com o Senhor, e sim com aquele que... Porque tem gente que diz que é cristão, mas ele não vive a palavra. Ele não é um testemunho vivo, né? Ele só diz que é um cristão, mas ele tem que viver na palavra de Deus, que diz lá no Salmo 15:2. E tem que viver o cristianismo, estar realmente pregando a verdade e se demonstrar nas atitudes a verdade. Por isso que ele menciona nesse verso a palavra integridade, que significa que viver o cristianismo por inteiro, que não sofre alterações de humor, de atitudes, uma pessoa que é honesta. E assim aqui aparece como primeira característica do cidadão dos céus, que fala aqui em Apocalipse 14:1. É a descrição das pessoas, dos salvos que estarão no Monte Sião, Monte Celestial, que João fala em Apocalipse 14, versículo de 1 a 5. Serão simplesmente aqueles que habitarão no Monte Santo e que respeitam os estatutos e mandamentos de Deus, principalmente o 4º mandamento, e temem ao Senhor. E por isso que João, na sua visão, ele vê e diz: olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o Monte Sião, e com ele estavam 144.000. Está lá em Apocalipse 14:1. Agora não pense você que só serão salvos 144.000 pessoas. Não, foram os salvos das 12 tribos de Israel, que ele vê diante de Cristo, que é uma simbologia, mas é só com uma representação. Se você nesse mesmo texto vê o Cordeiro, ele é simbólico literal. Claro que o Cordeiro é simbólico, né? Não está lá, João não viu um animal carneiro, viu Jesus. É claro que é simbólico. E assim como Sião, ele menciona que é simbólico. Ao falar dos 144.000, também é simbólico. Deus quer salvar todas as pessoas, todos aqueles que aceitaram Jesus como Salvador e Senhor, hoje serão salvos, né? E vai realmente você acreditar ou não. Você só será salvo se você acreditar. E isso ele te dá esse livre-arbítrio na sua decisão. Se você deseja se salvar, tem que ter essas características, né, que o apóstolo João fala aqui em Apocalipse 14, do verso 1 a 5. Mas não se trata assim de uma lista de comportamentos facultativos. E o profeta ainda menciona assim com ênfase: quem vive com integridade, que está lá no verso 2, não difama com a sua língua, que está lá verso 3, quem de coração fala a verdade, verso 2, não empresta seu dinheiro com usura, ou seja, no verso 5, ou seja, empresta dinheiro para se aproveitar da dificuldade das pessoas, financeira, ou do seu irmão, ou cobrar juros altos. Isto é emprestar dinheiro com usura, né? E que é muito comum nos dias de hoje, né? As pessoas agiotas, no meio cristão mesmo, de emprestando dinheiro e cobrando, retirando tudo que o irmão tem, casa, carro. E João segue falando que quem não faz mal ao próximo, que está lá no versículo 3, também não aceita suborno contra o inocente. Vocês entenderam assim o que é ser um cristão? É isso que João fala, que estarão lá no Monte Celestial. E esta é a lógica de Deus. E o livro de Salmos também descreve a tarefa difícil, né, de pecadores corruptos, né? Para eles estarem diante da presença de Deus, eles têm que ter uma transformação de caráter, que é uma dificuldade que eles terão, mas que pode acontecer, né? As pessoas, se quiserem estar nessa Monte Sião,
Elas terão que ser transformadas, modificadas através da sua fé, pelo poder do Espírito Santo, e ter uma conduta diferente. Se quiser transpor os portais de pedra lá da Monte Sião e adentrar realmente ao santuário, elas têm que ser mudadas, como diz lá em Apocalipse 21, versículo 21. E Davi, no Salmo 15, versículo 5, ele diz que ninguém vai dizer que não será jamais abalado, porque aqui nesse salmo foi Deus quem deu as características das pessoas que estarão no Monte Sião, daqueles que estão aptos a estarem nas mansões celestiais. E nós temos que ter essa postura, porque nós temos diante de nós um Deus que não muda, que está lá em Malaquias 3:6. E o caráter de Deus permanece, Ele é o Criador e mantenedor do universo. E assim, se nós dissermos que não temos pecado, nós somos plenamente mentirosos, né? A verdade não está em nós, que diz lá em 1 João 1:8. Por isso que Davi perguntou a Deus: quem poderá morar no teu santo monte? E Deus deu essas características que nós vimos, né? Acima, integridade e os demais itens. E no Salmo de Davi não aparece o nome do cordeiro, mas surge em Apocalipse 14 como se fosse responder a ele, Davi, e a nós hoje, de como nós devemos nos preparar, nos transformar no nosso caráter e obedecer às leis do Senhor e segui-las na íntegra. Se queremos estar diante do Cordeiro Jesus no Monte Sião, no santuário, nós temos que ser moldados pelo poder do Espírito Santo, modificados a nossa vida, aceitar somente a Jesus como o Salvador e Senhor da nossa vida, e através da fé realmente aceitar a obediência dos mandamentos. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus, através do poder do Espírito Santo, tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. A palavra de Jesus está claro. Não adianta você querer dizer que o pontífice, o pastor, um santo, o que quer que seja, te levará para a salvação. Absolutamente não levará. Quem vai te levar chama-se Jesus. E quando você aceita na integridade a Jesus como Salvador e Senhor, você passa realmente a observar os estatutos e mandamentos, você passa a manusear bem as Escrituras, ter entendimento. E quando você faz isto, você ganhará de Deus esse presente que chama salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Jesus, ele levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você estará num lugar onde você poderá abraçar seus entes queridos. Você estará num lugar, no céu, onde será comemorado a bodas do Cordeiro, o casamento, a união de Jesus, o noivo, com a sua igreja, a noiva, que somos nós. Uma grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.